O tema dessa edição do Touros e Ursos não podia ser outro, além do conflito entre Israel e o Hamas. O mundo está em choque desde sábado com o ataque terrorista do grupo que controla a faixa de Gaza. Bem, esse conflito tem inúmeras implicações e nem preciso dizer aqui que a maior delas é humanitária. Mas aqui no podcast a gente vai se concentrar no lado econômico da análise, que até é mais a nossa praia, senão a gente vai ficar dando as nossas opiniões aqui e tenho certeza que nenhum de nós aqui tem uma resposta para uma solução para esse conflito. Mas o que a gente pode fazer aqui é tentar clarear um pouco mais aqui quais são os impactos para os mercados, para os investimentos e como você pode proteger a sua carteira. Bom, e a gente vai passar essa bola para o Matheus. Inclusive, queria começar, Matheus, te perguntando sobre uma das principais dúvidas da nossa audiência, né, a partir de segunda-feira, que foi a reação do mercado, né? Ao contrário do que se imaginava, a gente teve ali uma alta do petróleo inicialmente, que era talvez a variável ali mais sensível a esse conflito, mas de uma maneira geral, o mercado tem reagido de forma calma ao conflito. E aí acho que muita gente está em dúvida, né? Muitas pessoas que provavelmente estão nos assistindo agora estão um pouco confusas, né? Assim, um conflito tão grave e ao mesmo tempo o mercado atuando numa região muito sensível, né, do planeta e ao mesmo tempo o mercado até o momento reagindo de uma forma relativamente calma. Qual que é a explicação para isso e quais são os riscos, né, enfim, dessa calma se transformar num nervosismo, enfim, a gente começar a Uhum. ver os ativos de risco sofrendo de novo? Vamos lá. Bem, antes eu gostaria de só destacar 3 disclaimers aqui, 2 dos quais você já muito bem mencionou. O primeiro deles é que estamos tratando de uma tragédia humanitária, então eu gostaria de fazer escusas para tratar desse assunto tão delicado, para etnias tão relevantes hoje no mundo, né? Chama atenção global, enfim. Então, primeiro é um ponto social, né? O segundo é a questão do distanciamento. A gente está distante da região, então é diferente, é difícil a gente ter um diferencial para tratar de especificidades desse assunto, que existem muitas pessoas que entendem muito melhor do que eu. Então, abordar com humildade, sobriedade, tentar entender e conversar com quem entende. É o que a gente tem feito desde domingo, para vocês terem uma ideia, conversado com algumas pessoas, fontes estrangeiras e nacionais que entendem bastante desse conflito que já se alastra há tanto tempo e que ganhou um episódio trágico no final de semana. E por fim, só fazer o que você falou, apartar, né, tentar avaliar desdobramentos para mercado, que é um pouco do nosso trabalho, um pouco desse sentimento que você ficou, porque a impressão inicial era que de fato houvesse uma reação negativa, que foi de imediato. Inclusive, isso se espraiou para amanhã de segunda-feira, posterior ao final de semana com os atentados, e daí você teve uma diluição desses ruídos ao longo do pregão, diluição esta que se aprofundou na terça-feira. Hoje encontra algumas barreiras, mas que já não estão relacionadas com o conflito, porque a leitura do mercado, principalmente, era que ela ficasse, assim como ficou ao longo da história mais recente, especificamente, tirando a questão do século passado, década de 70, principalmente, a Guerra do Yom Kippur, enfim, ele ficou mais resguardado, né, na história recente, a região. Né? Então, um conflito restrito a quem de fato mora na região. Agora, para mercado, qual é o medo imediato do mercado? Que isso afetasse players importantes regionais, em especial o Irã, né, que se escalasse para algum conflito indireto entre Estados Unidos e Irã, que estavam em tratativas mais pacíficas. Vale dizer que isso, claramente, foi um movimento não de enfrentamento do Hamas ao Israel, porque Israel é muito superior ao Hamas. Então, assim, se ele tentasse... Por isso que virou civis, porque se fosse contra os militares de Israel, seria um desastre, como tem sido agora, né? A resposta forte do governo israelense é destruidora do Hamas. Provavelmente a gente pode ver uma quase completa exclusão, eliminação do grupo ao longo das próximas semanas que forem conduzidos essa resposta. Então, qual era o objetivo desses atentados contra os israelenses no final de semana? Era que houvesse uma paralisação, e de fato isso foi atingido, uma paralisação das negociações, pelo menos de uma relação mais amistosa entre Israel e Arábia Saudita, que estavam sendo conduzidas pela ONU e pelos Estados Unidos, especialmente, e que agora parecem paralisadas de fato, pelo menos até
uma segunda ordem, né? Outro ponto importante era a questão do acordo nuclear, que foi tratado pelo governo do Obama anteriormente, foi selado e foi jogado fora pelo governo Trump, estava tentando ser reatado no governo Biden. Então isso também paralisado, principalmente com os infelizes comentários do Khamenei, que falou de maneira super desrespeitosa para o que está acontecendo, né, sem atenção aos povos, tanto o povo de Israel como o povo da Palestina. Isso chama muita atenção. Enfim, tirando essa questão humanitária, o medo era que isso se alastrasse. De fato, o objetivo geopolítico do grupo parece ter sido atingido, né, paralisação dessas conversas. Se isso vai voltar em um segundo momento, é provável que até volte, mas vai ter ruídos no meio do caminho, principalmente depois dessa provável resposta dura de Israel, né? Então agora, qual era o medo? Que era se lastrasse, de fato, se alastrou em um primeiro nível, e qual seria o segundo nível? Que isso complicasse qualquer cadeia de suprimentos envolvendo petróleo. A gente sabe que a região ali tem o que se chama, apelido de jugular do mundo, que é o Estreito de Hormuz, na Península Arábica ali, divisória ali com o Irã, que passa por esse estreito, e grande parte da oferta de petróleo passa por ali. Se houvesse uma escalada de conflito a ponto de prejudicar, como já aconteceu no passado, como já flertou recentemente, inclusive, a voltar a acontecer, daí sim seria muito complicado para o preço de petróleo. Por isso que a gente já teve algumas cartas falando no final de semana, se escalar, petróleo pode ir facilmente para cima de $100 de novo. Quando teve o conflito na Ucrânia, que continua até agora, inclusive, a gente falou, nesse tipo de momento de estresse de cadeia de suprimento, petróleo vai para cima de $100 facilmente. Falamos isso e acertamos nesse contexto. Flertou com uma escalada, subiu 4% na segunda petróleo, e agora voltou um pouquinho, porque o entendimento é que ficasse mais resguardada a região mesmo, porque primeiro grupo, né, o Irã, falou, por mais que tenham indícios que eles participaram do planejamento, negou, né, e pelos comentários infelizes do Khamenei, etc., por mais que tivesse nessa direção, eles negaram envolvimento direto, e o Hezbollah do Líbano também falou, não vamos responder a menos que invadam o Líbano. Tem uma matéria acho que do Wall Street Journal ou do Washington Post, um desses veículos, falando sobre um eventual uma invasão terrestre de Israel também pudesse prejudicar ou provocar uma resposta do Hezbollah. Parece que não é o caso. Então, como essas duas frentes não parecem se envolver diretamente, como houve uma resposta dura contra os atentados provocados pelo Hamas do Emirados Árabes Unidos, e como, em um primeiro momento, a Arábia Saudita falou dos palestinos, mas agora também condenou as questões, parece que a situação ficou mais amena em termos de nível geopolítico. É muito ruim a situação ainda, mas parece que amenizou um pouco aqueles ruídos iniciais. Então, isso foi se diluindo e o mercado voltou a se concentrar no que era o foco de atenção entre agosto e setembro, propriamente dito, que era a questão dos treasuries americanos. Então, os treasuries estavam fechados na segunda-feira por conta de feriado, então toda a reação foi ontem. E qual é a reação imediata quando a gente tem um movimento desse? Corre para safe haven, corre para proteção, corre para ouro, corre para treasury americano. Se você tem uma força de demanda, preço do título sobe, taxa de juros cai. E como entre agosto e setembro o grande vetor negativo para ativos de risco e positivo para dólar foi a alta dos yields das treasuries americanas, em especial de 10 anos, esse vetor ao contrário, né? Então você tinha entre agosto e setembro o preço da treasury caindo, taxa de juros subindo. Acontece o contrário pelo menos na terça-feira. Vamos ver como se dará ao longo do dia. A gente teve um PPI, né, um pouco mais complexo, difícil, tem ainda CPI para ser diluído, digerido pelo mercado, mas propriamente dito, a questão dos treasuries em si é como tivesse devolvido um pouquinho do rally que aconteceu entre agosto e setembro. Isso já foi positivo. Então você teve um afastamento da questão Hamas e Israel, e você teve uma aproximação de um contexto um pouco mais benigno para dividir isso. Foi isso que ajudou o humor do mercado, pelo menos na tarde de segunda-feira e durante a terça-feira, especificamente. Lembrando que a gente está gravando aqui o podcast na quarta-feira, então os acontecimentos
estão rolando no momento em que a gente está Muito bem conversando lembrado. aqui. É algo que está acontecendo agora, as we speak, né? Então, qualquer novidade pode acontecer a qualquer momento. Tanto de escalada num conflito na faixa de Gaza, quanto qualquer outro episódio envolvendo respostas de players da região, que é uma região importante. Não é tão importante quanto era na década de 70, vale dizer, que causou todo aquele alvoroço global, que a gente teve ressaca até recentemente, inclusive, mas ainda é muito relevante. E claro que todo mundo está atento, né, a isso.